Boa noite, pessoal. Estou aqui a fazer um pequeno vídeo porque gostaria de partilhar convosco algo que eu vi um pregador que se chama Francis Chan. Eu sei que o Francis Chan é muito conhecido de alguns de vós, inclusive escreveu alguns livros existe uma comunidade de jovens que tem muito carinho por este homem. E eu também começo a ter, ao conhecer a vida dele e o testemunho de vida dele, os passos que ele tem dado de fé no Senhor, aquilo que ele tem descoberto. E tenho visto alguns vídeos dele e gostaria de partilhar convosco um testemunho dele que está num vídeo. Eu vou pôr o vídeo no link cá em baixo, na descrição, para quem quiser ver, mas como está em inglês, para quem não consegue ouvir em inglês, eu vou aqui dobrar em português. Não tenho ainda uma tecnologia para pôr aqui o vídeo dele, nem lhe pedi autorização, portanto eu vou falar aqui, vou estar ouvindo o vídeo dele aqui e vou falar em português para partilhar convosco aquilo que ele está a dizer. Este irmão na fé, neste momento está na China, decidiu ir para Hong Kong, fazer missão para o Senhor lá, a título pessoal. Ele deu esse passo com o objetivo de obedecer à grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Ele está envolvido com a igreja lá, mas gostaria de partilhar aquilo que que ele fala neste vídeo. Então vou pôr aqui no play e depois vou traduzir para vocês. Espero que se sintam abençoados assim como eu me sinto abençoado por aquilo que ele diz aqui, e incomodados como eu também me sinto incomodado. E sei que algo devemos fazer, então este é o desafio. Estou a partilhar isto convosco porque há algo que nós devemos fazer. Quando eu estava na casa dos 30 anos, foi uma das épocas mais atarefadas da minha vida. Vinham centenas de pessoas, milhares de pessoas à igreja, onde ele estava envolvido, tinha os filhos, muitas coisas, mas tudo nele clamava por querer estar em intimidade com Deus, querer estar com o Senhor, só ele e Jesus. Então ele foi para o meio do mato por 4 dias para estar a só com Deus. Não viu mais nenhum ser humano durante aqueles dias, era só ele e Deus conversando e lendo as Escrituras, a Bíblia. E aquilo mudou a vida dele. E ele chegou a uma passagem em Jeremias 1, o primeiro dia em que ele esteve nessa saída. Ele leu esta passagem e quando chegou ao versículo 5, aquilo tocou-lhe profundamente. E ele foi tocado de uma forma, ouviu algo, leu algo que nunca tinha tocado assim. E é aquele versículo que diz: antes de eu te ter feito, eu te conheci. Antes de eu te ter criado, eu te conheci. Então, antes de ele me criar, ele conheceu-me. E ele disse a Jeremias: antes que tu saísses do ventre da tua mãe, eu te consagrei e eu decidi que tu serias um profeta para as nações. Eu te escolhi, eu te designei antes de tu saíres do ventre da tua mãe. E isto tocou profundamente no Francis, porque ele pensou sobre ele, sobre si mesmo. Então, Deus, tu sabias, tu tinhas coisas para mim, para eu fazer antes de me criares, tal como com Jeremias, tu me conheceste antes de eu nascer e me designaste. Tu escolheste-me para um propósito na história. Como em Efésios 2, que diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para nós, para que andássemos nelas. E isto mexeu muito com este irmão.
E ele se lembra que quando isto lhe bateu fundo, que ele ficou, como pode isto ser possível? Então Deus sabia isto tudo e fez-me com este propósito. Ele escolheu para fazer aquelas coisas que precisavam de ser feitas, estavam preparadas para ele. E isto é uma verdade importante para nós hoje, que Deus sabia e nos conhecia antes de nos criar e criou-nos nesta época, numa época certa, com um propósito. E no caso dele, que Deus escolheu para que ele estivesse em Hong Kong neste momento específico, durante o tempo do protesto, durante o tempo do Covid-19, esta pandemia. E Deus lhe disse: Francis, é suposto fazeres algo. Eu fiz-te para este momento, eu fiz-te para esta época, eu criei-te e coloquei-te nesta época porque eu tenho um propósito para ti. Tu acreditas nisso a teu respeito, acerca de ti? Porque eu te estou a dizer que eu, neste caso o Francis, esqueci-me destas realidades e estava ouvindo o que as pessoas diziam sobre mim e o que eu pensava sobre mim próprio, mais do que o que Deus diz nas Escrituras sobre mim. Eu não fui destinado para viver uma vida normal, uma vida média, de mediana, de sobreviver, de só passar por isto. Deus fez-me com um propósito específico. Quando Moisés disse: eu não falo bem, eu não sou capaz, Deus disse-lhe: eu fiz a tua boca. Nós olhamos e vemos as coisas que não conseguimos fazer bem, que pensamos que não somos capazes, mas Deus diz assim: eu fiz-te e coloquei-te nesta época. E algo tem que ser desligado, algo tem que ser mudado quando nós lemos. Quando lemos, por exemplo, a história de Esther, que Esther viu que foi feita para aquele tempo específico, quando ela diz isso, foi feita para aquele tempo, para salvar o povo, e nós ouvimos isso e não pensamos que nós também fomos feitos para este tempo. Pessoal, nós temos que acreditar nestas verdades. Jesus não morreu na cruz para que eu e tu pudéssemos viver vidas normais, vidas medianas. Ele morreu para que a minha alma pudesse ser limpa, para que o meu corpo pudesse ser limpo, de forma que o seu Espírito Santo pudesse entrar em mim e habitar em mim. Por isso não posso me referir a Jesus como alguém ordinário, como alguém normal, simples, como alguém dentro da média. Ele era homem, mas ele era Deus também. Ele era alguém muito especial, não era alguém normal. Mas isto é um pouco disto que nós somos hoje. Nós somos uma pessoa normal também e temos Deus vivendo dentro de nós. De alguma forma, Deus está em mim. Eu sou como Deus e homem ao mesmo tempo, porque o seu Espírito habita dentro de mim. Não faz sentido se a minha vida transparece uma pessoa que não tem o Espírito Santo. A minha vida tem que transparecer que tem o Espírito Santo. Olha a tua vida agora. É a tua vida apenas normal, mediana? Nós temos que ser cuidadosos com isto. Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Eu odeio essa frase. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar. Oh Deus, esta é a última coisa que eu gostaria na minha vida, diz o Francis. Pessoal, isto faz-me lembrar acerca dos 12 espias em Êxodo. Lembram-se como eles foram enviados à terra prometida, onde Deus disse: eu prometi-vos esta terra, esta é a vossa herança. E quando Josué e Caleb voltaram, eles disseram: aquilo é espetacular. Mas os outros 10 espias disseram: não, e há este problema e aquele, e não dá, é impossível, não dá para nós herdarmos isto. E que estas pessoas lá nesta terra são gigantes e nós somos muito pequenos, como gafanhotos, é impossível conquistar esta terra e tudo mais. E então... E Deus ficou furioso com eles, porque Deus tinha prometido. E Deus disse: todos vocês vão morrer no deserto. Todos vocês vão morrer no deserto, porque não acreditaram, não creram na minha palavra, que eu disse que vos ia dar isto. Por isso todos vocês vão morrer e não vão entrar, excepto Josué e Caleb, porque creram. Eles vão entrar nesta terra comigo, eles vão herdar. E quando o Francis leu esta história, ele disse: eu não quero ser esta pessoa que vai confiar na sua própria lógica, no seu próprio raciocínio, mas eu quero confiar naquilo que tu dizes na tua palavra, nas Escrituras, aquilo que Jesus prometeu. Eu quero construir a minha... Jesus disse: eu vou construir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquele tempo, no tempo da primeira igreja, a igreja era tão unida, super unida, faziam aqueles milagres, coisas sobrenaturais. E era o que acontecia naquele tempo da igreja primitiva. Nós lemos Atos 2, Atos 4, e fala de como eles eram de uma única mente, um espírito, porque todo aquele povo não tinham em consideração as suas próprias coisas, mas o que era dos outros. Quem tinha uma necessidade, todos tomavam conta. Não havia um único necessitado no meio da igreja. Sempre que alguém necessitava alguma coisa, eles davam. Eles caminhavam com esta ousadia também. E milagres aconteciam. E todos tinham um senso E quando nós lemos essas passagens, nós dizemos: quem me dera viver naquela igreja, quem me dera viver naquele tempo. Francis acredita que podemos viver nisso hoje. Há outros que não acreditam, pensam que era só para aquele tempo, e ele não quer entrar nisso agora. Mas a preocupação dele é que há pessoas que não querem que essa igreja exista hoje, que essa igreja primeira exista hoje. Queres tu ser parte desse tipo de igreja? Dessa igreja primeira? Ou está tudo de tal forma ligado à tua família e às tuas coisas que não te consegues olhar além disso? Se calhar pensas assim: eu não quero partilhar as minhas coisas com os outros. Eu quero ter a minha privacidade. Francis também leu nessa igreja primitiva sobre o sofrimento, como eles estavam dispostos a sofrer por Cristo. E se calhar
tu ou eu não queremos sofrer por seguir a Cristo, não queremos o compromisso de sofrer, não queremos viver dessa forma, não queremos correr esses riscos. E talvez por isso, quando a Igreja caminhou para a nossa geração, houve este amornecimento. O nosso conceito de igreja é um lugar onde nós vamos e estamos lá 1 hora por semana. No caso de alguns pode ser um pouco mais, mas é um lugar onde nós vamos e estamos lá aquele tempo. Não é este conceito de igreja de Atos, da igreja primitiva. Vais lá, cantas uns hinos, ouves uma mensagem, voltas para casa e já está. Depois voltas na próxima semana. Isso não faz sentido. Isso não é o que está no livro de Atos, na Bíblia. E nestes últimos centenas de anos é o que as pessoas têm pensado sobre a igreja. Vamos a um edifício e chamamos aquilo igreja. Como é que nós podemos mudar isto? Depois veio este vírus e este tempo de isolamento aconteceu e de repente as pessoas começaram a pensar e temos uma decisão que temos que tomar. Alguns poderão pensar, olha, isto ainda melhor, agora posso estar na minha sala e assistir à igreja, nem preciso lá ir. Já não preciso estar 1 hora naquele edifício, agora posso simplesmente assistir no meu computador e estar ainda mais afastado daquilo que Deus diz que era suposto a igreja ser. E ele falou com algumas pessoas, especialmente em Hong Kong, que estão tão tristes com esta mentalidade. E tão tristes com o que está a acontecer com esta pandemia, mas estão excitadíssimos, super animados com aquilo que Deus está a fazer nesta época. E eles acham que Deus está-nos a levar numa jornada. Deus está a usar este tempo, esta época, para que nós possamos pensar sobre o que significa ser igreja. E que quando esta época de pandemia passar, este isolamento passar, não vamos querer voltar ao Egito, àquilo que era, àquele ambiente antigo, porque Deus está-nos a conduzir a algo novo. Como se Cristo nos estivesse a levar numa jornada para novos lugares, para experimentar novas coisas. Deus, eu quero estar perto. E ele fala depois que Hong Kong, a igreja em Hong Kong tem que estar neste espírito, nesta atitude de não querer voltar atrás, querer aproveitar esta jornada com o Senhor para mudar as coisas. Tem que haver uma forma diferente de viver o ser igreja. Este período de isolamento mostrou-nos como não estamos preparados. Como se não tivéssemos a internet, imaginem o que é que iria acontecer à igreja. A igreja não estava preparada. Esta época para os líderes começarem a equipar pessoas para que elas possam sobreviver em qualquer contexto. E que isto e criar isto como criar um standard, isto como um exemplo de preparar a igreja para enfrentar épocas como estas. Equipar a igreja para sobreviver a estas épocas. Saber como levar pessoas a Cristo, como fazer discípulos, como partilhar a ceia do Senhor, como amá-lo juntos. Não há uma parte de ti que te chama a atenção dizendo que a tua vida tem parecido demasiado normal, e ele desafia-te a buscar verdadeiramente a presença do Deus Todo-Poderoso.
não só fechares os teus olhos e dizeres uma oração habitual, mas diz à presença de Deus. Deus, eu acredito que tu me fizeste para este tempo, para esta época, e a minha vida tem sido demasiado normal, com pessoas que não têm o teu Espírito Santo. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. E eu acredito que a tua igreja está destinada para algo muito maior. E tu me queres usar a mim. E me fizeste para isto. Fala-me, Deus, agora. Fala-me, Deus. Mostra-me o que eu devo fazer. Esta semana, este dia, esta época. Porque eu fui feito para isto. E eu não vou voltar ao Egito. Eu não vou voltar para uma vida normal.